O comentário ao qual se refere esse vídeo vai estar na descrição. Você pode copiar e colar à vontade. Um abraço. Bom, o comentário, basicamente, ele é um comentário que eu criei, em que eu colo ele, porque é a prova cabal de que nós não estamos numa esfera, tá certo? Nesse comentário eu espero fazer as pessoas compreender o que é um teste de curvatura. Eu deixo alguns experimentos de teste de curvatura sendo realizados, tá certo? Eu deixo links para as pessoas aprenderem a observar ou calcular a curvatura ou a calculadora matemática. Eu basicamente tive que pegar todo esse processo desse comentário, eu tive que fazer ele na unha, porque quando eu estava estudando sobre o assunto, eu me deparei com um lado e o outro. Um dizia estar mostrando uma curvatura e o outro dizia estar não mostrando uma curvatura, mas eu sei que a realidade ela é só uma. Então eu precisava descobrir quem estava mentindo. Então eu fui investigar os experimentos minuciosamente. E foi quando eu tive que fazer todo esse processo que eu estou propondo às pessoas fazerem também. Tá? E chegarem a uma conclusão diferente da minha. Estou desafiando elas. Então eu deixo o link para a pessoa baixar um Google Earth. Né? Eu dou aqui um link da calculadora para ele calcular o valor de curvatura. Eu desenvolvi aqui por essa playlist que vai ensinar você os cálculos que estão embutidos na calculadora. Eu desenvolvi uma planilha aqui para eu ter minha própria calculadora. Eu forneço ela aqui para você montar a sua também. Não é? E sobre os experimentos, eu dou passo a passo como essa pessoa vai fazer, porque ela não tem que fazer como eu. Eu fui checar cada ponto, eu tive que descobrir na unha onde que era esse lugar, de onde que é que a câmera estava, qual que era o alvo e tudo mais. Agora eu deixo para você aqui as coordenadas. Você só tem que inserir elas lá e conferir os dados. Tá certo? Simplesmente conferir os dados e verificar. Então, a primeira coisa, eu fui aprender sobre o cálculo de curvatura, porque eu queria saber como é que isso é feito, porque eu queria ter certeza de que no próprio cálculo não havia fraude. E não há fraude. Aí, em seguida, eu fui verificar os vídeos. E os vídeos realmente estão apresentando a superfície plana. Você não vê abaulado nem as coisas escondendo atrás delas, ou pelo menos não como deveria, segundo o cálculo. Então eu pensei, pode ser que a fraude esteja justamente nos dados que estão sendo passados. Então eu tive que ir lá e medir por mim mesmo e fazer conversões e tudo mais e saber qual que era a distância, calcular elas e ver se os dados estavam batendo, e todos estavam batendo. Então foi pensando assim, como é que eu faria uma fraude disso, de mostrar uma superfície plana numa superfície esférica? Como que eu faria isso? Eu cheguei à conclusão que é impossível. Tá? Não é possível porque você está mostrando uma coisa que deveria estar oculta. Ou seja, você estaria criando ela do nada para você colocar diante das pessoas. E o inverso é perfeitamente possível. Eu posso pegar uma superfície criar a ilusão de uma superfície abaulada estando num plano. Para isso, é como eu creio que eles fazem os seus poucos vídeos que existem, que são fraudes, que é criando algo que fica de trás de algo, mas não é uma curvatura. Né? Então, justamente porque tem um lado que mostra e tem um outro lado que mostra, é que eu precisei averiguar ambos os lados. E eu precisei pensar cientificamente em como é que isso poderia estar sendo feito. Eu tive que colocar na balança ambos os lados. Antes de eu tomar meu posicionamento a respeito do assunto, eu fiz o meu estudo. E eu não fui fazer meu estudo em canais, como eles chamam aí, globalistas. Não. Porque se eu quero aprender sobre heliocentrismo, eu não posso ir lá no canal terraplanista. Porque o canal terraplanista não explica sobre o heliocentrismo. Na verdade, ele está questionando o heliocentrismo. Como eu vou aprender heliocentrismo onde só estão questionando o heliocentrismo? De igual modo, se você vai querer saber sobre Terra plana, como você vai querer saber realmente sobre Terra plana num lugar onde todo mundo só está questionando Terra plana? Então eu segui a trilha de migalhas, eu fui atrás, eu fui pesquisar, fui ver os vídeos, fui ver os argumentos de ambos os lados, porque esse outro lado, o lado da esfera, eu não preciso tanto assim pesquisar sobre ele. Afinal de contas, todos nós fomos à escola, todos nós aprendemos e todos nós sabemos como funciona o heliocentrismo. É questão de algumas poucas pesquisas para você verificar alguns dados, né, de, vamos dizer assim, circunferência, de raio, de distância, isso, aquilo, mas o resto nós sabemos como é que funciona. Então, o que se há que se estudar, tem que se estudar sobre Terra plana.
É claro, tem que se estudar sobre heliocentrismo, mas eu estou supondo que a maioria de nós já estudou o heliocentrismo. Entende? Assim, esse foi o comentário. Mas é claro, eles não leram. Mas esse comentáriozinho, que ele cabe exatamente no espaço que se tem para se comentar, ele é cabal. Se você pegar ele, seguir a risca, entender o que é uma curvatura e o que é um cálculo de curvatura e como que esse cálculo, como se chega a ele e tudo mais, e o que isso diz, e pegar esses programas, essas coisas e for lá e conferirem, você no mínimo vai ficar com a pulga atrás da orelha, falando, como que essas coisas estão sendo mostradas quando elas deveriam estar enterradas sobre uma curvatura? Não é? E como você para pensar, deve ser uma fraude, e tentar enxergar onde há essa fraude, você não encontra. Eu, pelo menos, não encontrei. Tá certo? O que eu encontrei foi justamente o contrário. É impossível fraudar um experimento, e desafio aos globalistas a tentar fazer. Impossível fraudar um experimento em uma Terra esférica que mostrasse uma Terra plana, porque aquilo que está no plano sendo visto estaria por detrás da própria ovalada da esfera. Então você teria que criar isso do nada, e isso ficaria uma montagem muito grotesca. Por outro lado, do outro lado que eles apresentam, é perfeitamente possível. Eu posso pegar uma superfície plana, eu posso criar alguma coisa entre ela, e eu simplesmente vou te mostrar alguma coisa por detrás de alguma coisa, e você vai automaticamente concluir que sim, você está vendo uma curvatura. Mas porque, para começar, você já está impregnado da certeza, falsa certeza, de que existe uma curvatura. Mas se você verificar isso a fundo, você vai descobrir que não. Então, o que é um terraplanista? Bom, esse termo é um termo que criaram justamente para poder rotular as pessoas. Pessoas que, na verdade, descobriram que a Terra não tem um abaulado. Se ela não tem um abaulado, ela não pode ser uma bola. Restou o quê? Uma superfície sem abaulado, ela tem que ser plana. Então, são pessoas terraplanistas por esse motivo. São rotulados assim. E quando rotularam assim, rotularam da outra parte, que é os globalistas. E o que acontece é que virou duas torcidas organizadas, em que um torce de cá, o outro torce de lá, né? E que as pessoas não estão mais supostas a raciocinar e verificar e averiguar as questões, mas justamente simplesmente tomar partido do seu próprio time. Né? Eles não querem parar e meditar, porque o outro não pode ganhar, porque se ele ganhar, o seu time vai perder. Quer dizer, uma infantilidade sem cabimento. Então, eu tento abordar o tema de forma um pouco mais coerente. Não quero saber dessa história de globalista, terraplanista, são rótulos. Eu não faço parte dessa torcida, não. Nem de uma, nem de outra, mas eu sou estudante. Bom, então, esse é um comentário que ele tem sido boicotado, porque afinal de contas ele te coloca diante de uma realidade que, para mim, esse negócio de ficar falando, porque o Sol é assim, porque a sua luz é assim, então, isso é em segunda instância. O que cabe discutir é realmente o formato da Terra. Porque se não apresenta abaulado, não tem como existir uma esfera sem abaulado. Agora, sobre essas outras coisas, são tudo teorias, estamos juntamente teorizando essas coisas, que se saiba isso, tenha consciência disso. E não defenda nada nunca, eu não defendo, como uma coisa que se sabe. Não, nós estamos investigando, é muito recente ainda. Mas, uma coisa que nós sabemos e que foi averiguada e que é um fato, é que não apresenta abaulado na superfície terrestre. Então eu posso dizer, a Terra é plana. Isso eu posso afirmar. Então eu sempre parto daqui. Não vou discutir Terra plana olhando para as estrelas. Vou discutir Terra plana olhando para a superfície da Terra. Tá certo? Então as pessoas querem provar Terra plana ou provar o helicentrismo olhando para as estrelas, em detrimento de experimentos feitos diretamente sobre o solo e a superfície para se descobrir o formato ou se há curvatura ou não. É um absurdo, né? Sem cabimento.